Mas o atendimento da porta, por ser o primeiro, ele sofre muito, né? E, eventualmente, a gente tem alguns problemas relacionados até à experiência médica, etc. Primeiro, como que você enxerga isso e a raiz dos problemas? E segundo, talvez o que fazer para mudar no curto, médio prazo? E pessoal, eu não estou falando em um hospital específico. Não, estou falando no geral. Nós estamos falando de maneira Brasil. geral. Exatamente. Isso é Brasil e mundo. Exatamente, né? Isso. É Brasil e mundo, não é? Isso, exatamente isso. Esse tipo de coisa é coisa que a gente escuta aqui e em qualquer lugar. Tá? Exatamente, nos melhores hospitais. Exatamente. A gente pensa assim, tem hospitais de renome em São Paulo, na região sul. Eu conheço bastante gente, bastante gestor desses hospitais, eles falam, vocês acham que aqui não acontecem as coisas? Acontece, mas qual que é a frequência que isso acontece? Por isso que é importante que eu falo. E por que acontece isso? Os profissionais, quando eles saem da faculdade, assim por diante, muito diferente hoje do que acontece muito nos Estados Unidos. Porque nas portas eles estão os melhores profissionais. É isso. Eles não é que os que estão agora são os piores profissionais, mas são os profissionais mais, vamos dizer assim, mais capacitados de tempo. E se especializam para aquilo, exatamente, né? Assim como eu fiz oncologia, aquela pessoa fez a medicina de urgência. Exatamente, medicina de urgência. Você tem aquele enfermeiro que é o enfermeiro exatamente. Especialista em urgência e emergência. Sim. E aí a gente vê hoje, pelas deficiências dos serviços de saúde, da cultura de saúde e principalmente de uma gestão ruim, aí eu posso colocar uma gestão ruim de porta que não reconhece, por exemplo, um pronto atendimento como um ambiente estratégico de gestão, porque no pronto atendimento você consegue direcionar os seus clientes, você consegue gastar menos, gastar mais e consegue colocar protocolos. A grande sacada hoje da medicina baseada em evidência, de grandes protocolos chamados DRGs e assim por diante, é você trazer esse padrão. Mas esse padrão só existe se você conseguir que a cultura institucional ela esteja incrustada dentro disso. Eu volto a falar isso. Porque as pessoas têm que entender por que está sendo feito aquilo. Então, a deficiência de qualidade ou a falta de qualidade, ela advém de um não planejamento estratégico da empresa, não colocar isso como estratégia da empresa, achar que o pronto atendimento né, um lugar que só dá prejuízo, né, financeiramente falando, e não é um lugar estratégico, mas é ali que começa a jornada do cliente quando ele chega na sua instituição. Então, independente de ser um hospital, de ser um laboratório, eu acho que quando você tiver pessoas, que sempre vai ter pessoas ali dentro, elas têm que entender o seu propósito ali dentro. Então, e o cliente ele percebe muito, porque o ser humano ele capta vibrações, ele consegue olhar para o rosto de um atendente e verificar se ele está no bom dia, se ele não está no bom dia. E isso não é obrigação do cliente, mas é obrigação de quem está para atendê-lo. É a parte inteligente do negócio, né, que está lá. Então, não adianta achar que você, colocando um atendente despreparado lá, que ele vai fazer um bom serviço, né, ganhando um mau salário, porque as pessoas elas têm o por trás delas, que são as famílias e assim por diante. Então, o gestor, quando ele pensa em tudo isso, né, e isso hoje está muito em pauta, você perguntar para os seus colaboradores como é que ele está em casa. Não tem como você dividir a casa do trabalho. Então, isso conta muito. Por que você está colocando isso em pauta, Danilo? Porque isso reflete no atendimento ao cliente. Às vezes, os maus salários, o médico que trabalha... o médico e os outros profissionais que têm vida tripla, trabalham 2, 3, 4 empregos. Então, assim, como é que a gente consegue melhorar isso a nível nacional e a nível mundial? Primeira coisa é você começa lá na raiz, né, na formação desse profissional. Concordo. Tudo começa na formação do profissional. E ela se estende pelo resto da vida. A pessoa que acaba de se formar, independente da área que for, e achar que ela não tem que fazer a reciclagem de tudo isso, e não só da questão técnica, da questão comportamental também, para poder unir essas duas questões. Então, quando o cliente ele vai em qualquer lugar, ele tem que sair com a vontade de querer voltar. Como assim? Ele está doente, ele não quer estar doente e voltar lá, mas ele tem que, primeira coisa, quando ele tiver uma dor de cabeça, ele tem que pensar naquela instituição de saúde. Independente de qual seja, ele tem que pensar naquela. E não é só pensar no médico, mas pensar na instituição como um todo. Sim. E fazer com que o profissional médico ele também pense nisso, porque a gente sabe que o profissional médico ele não é fixo dentro de uma instituição. Ele acaba tendo várias instituições, mas o profissional médico, quando eu falo em qualidade, ele tem que pensar aonde ele levaria o cliente. E eu vou ser mais profundo. Aonde ele iria como paciente, se ele estivesse doente. Porque ele entende que é a equipe que faz aquele hospital como um todo. Então, o gestor ele tem que estar atento para isso. Para onde eu gostaria de ter ido? Qual que é o meu desejo de ter ido?
Né? Hoje, se eu ficar doente hoje, eu já sei para onde que eu vou. Aqui em Rondonópolis, em Cuiabá, eu já sei. Sim, quando eu estiver em São Paulo, eu já sei onde eu vou. Porque são objetos de desejo, são locais onde eu confio. Então, o profissional médico ele tem que ter essa tendência também. E como que se faz isso? Com gestores qualificados, executivos qualificados que dão importância para a qualidade. E isso, quando reflete para o cliente, já refletiu para o médico e já refletiu para toda a sociedade. Então, tornar aquele hospital como objeto de desejo é muito importante hoje. E qualificação e cultura, né? A gente tem que mudar, e não muda do dia para a noite a cultura. A cultura ela é mudada dia após dia. E dando o quê? Mostrando o quê? Que é a importância da mudança de cultura e qual que é o benefício que ela traz. Para o cliente, em primeiro lugar, sempre o cliente é o centro das atenções, e segundo, para todos os profissionais. E para a sociedade como um todo. Eu acho que isso é primordial. Eu acho que serve também para a equipe de enfermagem. Outro grande, tudo isso que você disse, outro grande crítica que às vezes a gente escuta é o seguinte, atrasou o medicamento, ou não me atendeu muito bem, e etc. E então, na verdade, eu acho que o final que você disse, que a gente está mexendo com pessoas e etc., isso vale para tudo. Mas aí tem um pouco da sensibilidade do gestor também, em especial para a equipe de enfermagem. Obviamente, cobrar processos, mas fornecer qualificação, não é? E você disse uma outra coisa também que eu era muito contra, que é aquela situação da alta rotatividade do rodízio. Eu sempre citava isso, eu nunca entendi muito bem. Eu fiz a minha especialidade, eu sou especialista naquilo, eu gosto de fazer aquilo. Eu nunca entendi essa rotatividade. Por exemplo, eu citava muito um exemplo que era o seguinte, e a gente viu isso, tá? Nós vimos exatamente isso que eu vou dizer, que é o técnico de enfermagem, vão pegar um fictício, mas que geralmente é um Zezão ou alguma coisa, porque é o cara gigante, que o ortopedista fala, faz tal gesso para mim. O cara faz de ponta cabeça, o ortopedista fica lá do lado e ele fala, vamos falar, é aqui. O cara já fez tanto aquilo que ele é muito bom naquilo. Mas se você pegar essa pessoa e colocar ele para pegar veia na UTI neonatal, não vai dar certo, né? Vai. Então, assim, relacionado à gestão, essa questão do rodízio entre colaboradores, eu também não é que eu sou contra, entendeu? A gente vê a viabilidade financeira de tudo e a capacidade do serviço se reinventar. Então, existem duas vertentes. Mas a partir do momento que você tem que fazer esse rodízio de colaboradores, de profissionais assim por diante, você tem que dar o quê? Capacidade dele poder exercer aquilo naquele outro setor. Exatamente. E mesmo você fazendo treinamento, etc., não é do dia para a noite que a pessoa pega experiência. Exatamente. Faltou alguém aqui, me chama, vem cá que eu vou lá. Não, não é assim. O gestor, ele pode ser o gestor executivo, como eu sou, o gestor lá que está lá, que é o enfermeiro, gestor da equipe e assim por diante, ele tem que ter acessibilidade de treinamento, nós vamos fazer um programa de treinamento de rodízio. Então, setores correlatos, concorda comigo? Sim. Eu não vou mandar um cara, como você disse, uma pessoa, um profissional que trabalha na ortopedia, que tem uma especificidade X, para ir para o UTI neonatal, que é uma especificidade Y. Eu coloco em risco o cliente daquele setor que está internado e coloco em risco o profissional e coloco em risco a instituição de saúde. Eu coloquei nessa ordem porque é isso, porque o cliente sofre, o profissional sofre dobrado porque ele não está apto a fazer aquilo, ele não desempenha, e a instituição corre riscos jurídicos. Então, quando a gente tem essa pretensão de fazer isso, vamos fazer por setores correlatos. Né? Vamos fazer para o setor correlato, por exemplo. Concordo plenamente. Setor correlato. UTI, por exemplo, vamos colocar assim, né, para as pessoas entenderem. Pronto atendimento, UTI, adulto e UTI neonatal. São setores de uma intensidade, de uma complexidade semelhante, mas com públicos diferentes às vezes. Mas a complexidade. Então, o profissional que consegue circular é uma coisa, mas é diferente de eu colocar um profissional de uma unidade de internação dentro de um centro cirúrgico. Exatamente. Ou dentro de uma central que esteriliza todo o material, que é o coração. Sofre todo mundo e o risco que você expõe. Sim, então, essa necessidade do treinamento e a correlação de setores é primordial. E isso traz o quê? Qualidade e segurança para o cliente. Muito bom.